Bom dia, nessa quinta-feira nós vamos terminar o livro de Juízes. Hoje vamos ler então capítulo 16 ao 21, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo nessa manhã, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que essa palavra que vamos escutar possa impactar a nossa vida, transformar, nos santificar e fazer com que cada dia mais sejamos pessoas apaixonadas pelas Escrituras e possamos obedecer à voz de Deus. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 16. Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher meretriz e foi procurá-la. E a notícia correu pela cidade: Sansão está aqui. Puseram-se de emboscada nos arredores durante toda a noite, junto às portas da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo: ao romper do dia, vamos matá-lo. Sansão dormiu até a meia-noite, e levantando-se pela meia-noite, tomou os batentes da porta de Gaza com os seus postes, arrancou-os juntamente com o ferrolho, pô-los sob os ombros e levou-os até o monte da montanha que está defronte de Hebrom. Depois disso, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Soreque, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe: procura seduzi-lo e vê se descobres de onde lhe vem sua força e como poderemos vencer a fim de amarrarmos para dominá-lo. Se fizeres isso, te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Dalila disse a Sansão: dize-me, de onde vem tua força e de que modo se precisaria ligar-te para que fosses dominado? Sansão respondeu-lhe: se me amarrasse com 7 cordas de nervos ainda frescas e úmidas, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. O príncipe dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos bem frescas e úmidas, com as quais ela o ligou. Ora, entrando eles de emboscada no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele rompeu as cordas como se rompe um cordão de estopa, chamuscada pelo fogo. Assim, permaneceu oculto o segredo de sua força. Dalila disse-lhe: tu zombaste de mim, contando-me mentiras. Diz-me agora, com quem precisaria ligar-te? Se me amarrasse com cordas novas, disse ele, que ainda não tenho servido, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Dalila tomou, pois, cordas novas, amarrou com elas e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ora, estavam eles emboscados no quarto, mas Sansão rompeu como se fosse um fio as cordas que lhe amarravam os braços. Até o presente, disse-lhe Dalila, só tens zombado de mim e só me tens dito mentiras. Diz-me com que será preciso amarrar-te. Bastará, respondeu Sansão, que te teças as 7 tranças de minha cabeça com a ordidura do meu tear. Ela fixou-as com o torno do tear e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele, despertando do sono, arrancou o torno do tear com os liços. Dalila disse-lhe: como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Ei, já 3 vezes que me enganas, e não me queres dizer onde reside a tua força. Ela o importunava cada dia com suas perguntas, instando com ele e molestando-o de tal sorte que ele sentiu com isso uma impaciência mortal. E Sansão acabou por confiar-lhe o seu segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou a navalha, porque sou nazareno de Deus desde o seio de minha mãe. Se me for rapada a cabeça, a minha força me abandonará e serei então fraco como qualquer homem. Dalila sentiu que ele tinha aberto todo o seu coração e mandou dizer aos príncipes dos filisteus: subi agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus foram ter com ela, levando dinheiro em suas mãos. Dalila fez que seu marido adormecesse nos seus joelhos e, chamando o homem, mandou-lhe que raspasse as 7 tranças de sua cabeça. Ela começou a dominá-lo, pois sua força o deixou. E disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Despertando-lhe do sono, disse consigo mesmo: sairei deles como de umas outras vezes e me livrarei. Ignorava Sansão que o Senhor se tinha retirado dele. E os filisteus, tomando-o, furaram-lhe os olhos e levaram-no a Gaza, ligado com uma dupla cadeia de bronze, e ali o colocaram na prisão, fazendo-o girar a mão. Entretanto, os seus cabelos recomeçavam a crescer. Ora, os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu Deus, e celebraram uma festa. Nosso Deus, diziam eles, entregou-nos Sansão, nosso inimigo.
Também o povo, vendo isso, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou-nos o nosso inimigo, aquele que devastava a nossa terra e matava tantos dos nossos. Estando eles de coração alegre, exclamaram: mandai vir Sansão para nos divertir. Tiraram-no da prisão, e Sansão teve que dançar diante deles. Tendo sido colocados entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o conduzia pela mão: deixe que eu toque as colunas que sustêm o templo e que me apoie nelas. O templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Havia cerca de 3.000 pessoas, homens e mulheres, que do teto olhavam o prisioneiro dançar. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse: Senhor Javé, rogo-vos que vos lembreis de mim. Dai-me, ó Deus, ainda essa vez, força para vingar-me dos filisteus pela perda de meus olhos. Abraçando então as 2 colunas centrais sobre as quais repousava todo o edifício, pegou numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda e gritou: morra eu com os filisteus. Dizendo isso, sacudiu com todas as suas forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Deste modo, matou pela sua própria morte muito mais homens do que os mataram em toda a sua vida. Então desceram a Gaza os seus irmãos e toda a família paterna, tomaram-no e, tendo voltado, sepultaram-no no túmulo de seu pai, entre Saraá e Estaol. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. Apêndices: Micas e a migração dos danitas. Havia na montanha de Efraim um homem chamado Micas. Ele disse um dia à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te roubaram e pelos quais lançastes uma maldição aos meus ouvidos, esse dinheiro está em meu poder. Fui eu que os roubei. Sua mãe respondeu: abençoado seja o meu filho pelo Senhor. Devolveu, pois, os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que lhe disse: da minha mão eu os consagro ao Senhor a favor de meu filho, para que se faça deles um ídolo fundido. Toma, eles aqui. Micas entregou o dinheiro à sua mãe, e ela tomou 200 ciclos de prata que mandou entregar ao fundidor. Fez ourives com essa prata um ídolo fundido, que foi colocado na casa de Micas. E Micas teve assim uma capela. Mandou fazer um efode e um terafim, e consagrou um de seus filhos para servir-lhe de sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Ora, aconteceu que um adolescente de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita e morava ali, partiu da cidade de Belém de Judá para procurar uma morada. Seguindo o seu caminho, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. De onde vens? Perguntou este. De Belém de Judá, respondeu o levita, e viajo em busca de um lugar onde me fixar. Micas disse-lhes: fica comigo, serás para mim um pai e um sacerdote. Te darei 10 ciclos de prata por ano, vestes suficientes e alimento. O jovem levita condescendeu em habitar na casa daquele homem, que o tratou como um de seus filhos. Micas pô-lo em suas funções, e o jovem serviu-lhe de sacerdote, residindo em sua própria casa. Agora, disse Micas, estou seguro de que o Senhor me abençoará, tendo eu esse levita por sacerdote. Capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel. Por essa mesma época, a tribo de Dan buscava uma possessão para habitar nela, porque até então não tinha recebido entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 dos seus 5 homens valorosos, escolhidos entre as suas famílias de Saará e de Saol, para explorarem cuidadosamente a terra. Ide, disse-lhes, examinai bem a terra. Foram e chegaram à montanha de Efraim e entraram na casa de Micas, onde passaram a noite. Perto da casa de Micas, ouviram a voz do jovem levita e, aproximando-se dele, disseram-lhe: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Por que te encontras nesse lugar? Respondeu-lhes o jovem: Micas fez-me isso e isso, deu-me o salário e eu sirvo-lhe de sacerdote. Consulta então, replicaram-lhe, o teu Deus, a fim de saber se nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote respondeu: ide em paz, a vossa viagem está sob o olhar de Deus. Os 5 homens puseram-se a caminho e foram até Laís. Viram ali um povo que habitava seguro, pacífico e tranquilo, segundo o costume dos sidônios. Não havia naquela terra nenhum rei que dominasse sobre os seus habitantes, os que o molestassem em coisa alguma.
Viviam longe dos sidônios e não tinham relações com ninguém. Voltando para seus irmãos em Saará e Estaol, eles disseram: Que pudestes fazer? Eles responderam: Vamos, subamos contra eles. Vimos a sua terra que é excelente. Por que ficas aí sem nada dizer? Não demoreis a pôr-vos em marcha para tomar posse dessa terra. Quando ali entrardes, encontrareis um povo que vive em segurança e uma terra espaçosa que Deus vos entregará nas mãos, uma região onde nada falta daquilo que a terra produz. 600 homens da família de Dan partiram, pois de Saará e de Estaol, munidos com armas de guerra, e acamparam em Cariatarim, em Judá. Por isso deu-se àquele lugar o nome de Madé-Dan, o qual assim se chama ainda hoje e está situado ao ocidente de Cariatarim. Dali passaram as montanhas de Efraim e chegaram à casa de Micas. E os 5 homens que tinham sido enviados a explorar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Sabeis que há nessa casa o efode, um terafim e um ídolo fundido? Considerai agora o que tendes a fazer. Dirijam-se para lá e entraram na casa do jovem levita em casa de Micas, para saudá-lo e informar de como ia passando. Entretanto, os 600 danitas, armados como estavam, ficaram à porta. Os 5 exploradores penetraram sozinhos na capela e tomaram o ídolo com o efode e o terafim, enquanto o sacerdote se achava com 600 homens armados à entrada da porta. Tiraram, pois, da casa de Micas o ídolo, o efode e o terafim. O sacerdote disse-lhes: Que fazeis vós? Cala-te, responderam-lhe. Põe a mão na boca, vem conosco, e tu nos servirás de pai e de sacerdote. O que é melhor para ti? Ser sacerdote da casa de um particular ou de uma tribo de uma família de Israel? Alegrou-se o coração do sacerdote, e ele, tomando o efode, o terafim e o ídolo, foi com a tropa. Puseram-se de novo a caminho, precedidos de crianças, do gado e das bagagens. E estando eles já longe de casa de Micas, os vizinhos dele juntaram-se e perseguiram os danitas. Interrogados os filhos de Dan, voltaram-se e disseram a Micas: Que queres tu? E por que trazes toda essa gente? Ele respondeu: Tirastes os meus deuses que fiz para mim, tomastes os sacerdotes e partistes. Que me resta agora? E como podeis perguntar o que quero? Os danitas replicaram: Nem mais uma palavra diante de nós. Não suceda que algum se impaciente contra vós e percais a vida, tu e tua família. E os danitas continuaram seu caminho. Micas, vendo que aqueles homens eram mais fortes que ele, voltou para sua casa. Deste modo, tomaram os danitas a obra que Micas tinha feito, juntamente com seu sacerdote, atacaram então Laís, um povo pacífico e seguro, passaram a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve quem a salvasse, porque estava longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. Essa cidade está situada no vale pertencente a Bet-Roob. Os danitas reedificaram a cidade e habitaram nele, chamando de Dan, nome de seu pai, filho de Israel. Anteriormente a cidade se chamava Laís. E erigiram em seguida o ídolo Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia de sua deportação. O ídolo de Micas foi conservado entre eles durante todo o tempo que o santuário de Deus ficou em Silo. Capítulo 19. O crime de Gabaá. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por uma concubina uma jovem de Belém de Judá. Essa foi-lhe infiel, deixou e foi para a junta de seu pai em Belém de Judá, onde ficou 4 meses. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e reconduzir à sua casa. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Ela o introduziu na casa de seu pai. Quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-la alegremente. Retido pelo sogro, pai da jovem, lhe ficou o levita com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e passaram a noite. Na manhã do 4º dia, quando se levantaram e se dispunham a partir, o pai da jovem disse ao genro: Restaura primeiro as tuas forças com um pouco de pão, e depois disso partireis. Sentaram-se ambos, comeram e beberam. Então o pai da jovem disse ao genro: Peço que te passes aqui essa noite, e alegre-se teu coração. Devido à insistência do sogro, o homem que já tinha levantado para partir, tornou a reconstar-se e passou ali ainda aquela noite. Chegada a manhã,
Preparando-se ele para pôr a caminho, disse-lhe o pai da jovem: Peço que te restaure as tuas forças. Deixe a vossa partida para o declinar do dia. E comeram ambos juntos. Levantou-se então o homem e dispunha-se a partir com a sua concubina e o seu servo. O sogro, porém, pai da jovem, disse-lhe de novo: Olha que o dia declina e a noite se aproxima. Passai a noite aqui. Sim, o dia se vai acabando, passa aqui a noite tranquilamente. Amanhã vos levantareis cedo e partireis a fim de voltares para a vossa casa. O levita, porém, não consentiu. Partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém, com a sua concubina e seus 2 jumentos selados. Quando chegaram o dia, ia declinando. Então o criado disse a seu amo: Vem, tomemos o caminho da cidade dos Jebuseus para ali passarmos a noite. Não, respondeu-lhe o amo, não entraremos numa cidade estrangeira, onde não há israelitas. Iremos até Gabaá. Vamos, ajuntou ele, procuremos atingir um desses lugares e nos alojaremos em Gabaá ou em Ramá. Prosseguiram, pois, o seu caminho. O sol se punha quando se encontravam perto de Gabaá de Benjamim, dirigindo-se para lá a fim de passar a noite. Tendo entrado na cidade, parou o levita na praça e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Ao anoitecer, apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho no campo. Era também da montanha de Efraim e habitava como forasteiro em Gabaá, cujos habitantes eram benjamitas. O velho levantou os olhos, viu o levita da praça da cidade. Aonde vais? Disse ele. E de onde vens? Nós partimos, respondeu o levita, de Belém de Judá, e vamos até o fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Embora tenhamos palha e feno para os nossos jumentos, pão e vinho para mim, tua serva, e o jovem teu servo, nada nos falta. O velho respondeu: A paz esteja contigo, e te darei tudo o que te for necessário. De modo algum deverás passar a noite na praça. Fê-lo entrar em sua casa e deu de comer a seus jumentos. Os viajantes lavaram os pés e foi-lhe servida a refeição. A tragédia. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente a porta. Faze sair, gritavam eles ao velho, dono da casa. Faze sair o homem que entrou em tua casa para que nós o conheçamos. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo: Não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois este homem é hóspede de minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui a minha filha virgem e a concubina deste homem. Eu vos lastrarei. Vós podeis violá-las e fazer delas o que quiserdes. Somente vos peço que não cometeis contra este homem uma ação tão infame. Eles, porém, não quiseram ouvir. Então o levita, vendo isso, trouxe-lhe sua concubina. Eles a conheceram e abusaram dela durante a noite até pela manhã e despediram-na ao amanhecer. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa onde estava o marido, e ali ficou até o dia clareasse. Chegada a manhã, levantou-se o marido, e ao abrir a porta para continuar o caminho, eis que sua concubina jazia diante da porta, com as mãos estendidas sobre a soleira. Levanta-te, disse ele, vamos embora. Mas a mulher não lhe respondeu. Tomando-a então, pô-la sobre o jumento e tomou o caminho de volta para a sua casa. Chegando à sua casa, pegou um cutelo, dividiu o cadáver de sua concubina, membro por membro, em 12 partes, e enviou-as por todo o território de Israel. Todos os testemunharam aquilo, disseram: Jamais se fez ou viu tal coisa desde que Israel subiu do Egito até esse dia. Ponderai bem isso, deliberai e pronunciai-vos. Capítulo 20. A guerra entre irmãos. Movimentaram-se, pois, todos os israelitas com um só homem, desde Dan até Bersabeia e até a terra de Galaade. E a assembléia reuniu-se diante do Senhor em Masfa. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel apresentaram-se diante da assembléia do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, armados com a espada. E os filhos de Benjamim souberam que os israelitas tinham subido às Masfa. Os israelitas disseram: Dissei-nos de que modo se cometeu esse crime? O levita, marido da mulher que foi morta, tomou a palavra. Eu cheguei a Gabaá de Benjamim, disse ele, com minha concubina, para ali passar a noite. Os homens de Gabaá, porém, amotinaram-se contra mim e cercaram de noite a casa,
querendo matar-me, violentaram a minha concubina e ela morreu. Tomei-a então e cortei em pedaços e mandei distribuir por todo o território da herança de Israel, porque cometeram uma atrocidade e uma infâmia em Israel. Vós todos, ó israelitas, que estáis aqui, dai o vosso parecer e tomai uma decisão. Levantou-se então todo o povo com um só homem, dizendo: Ninguém dentre nós irá à sua tenda, e ninguém voltará à sua casa. Eis o que agora vamos fazer a Gabaá. Lacemos a sorte contra ela. Tomemos dentre todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1000 e 1000 de cada 1000, que irão procurar víveres para o abastecimento do povo. É preciso, quando eles voltarem, tratarmos a Gabaá de Benjamim como ela merece pela infâmia que cometeu em Israel. Assim, se coligou contra a cidade todo Israel como se for um só homem. Mandaram mensageiros a todas as famílias de Benjamim para que dissesse: Que maldade é essa que se cometeu no meio de vós? Entregai-vos sem demora os celerados de Gabaá, para que o matemos e tiremos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram dar ouvidos a seus irmãos israelitas. Juntaram-se em Gabaá todas as sociedades para combater contra os israelitas. Contaram-se naqueles dias os benjaminitas que acorreram de todas as cidades, 26.000 homens armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá, que eram 700 homens de escol. Entre todo esse povo havia 700 homens de escol que não se serviam de mão direita e todos capazes de atirar pedras com a funda no cabelo sem errar o alvo. O número dos israelitas recenseados, excluindo Benjamim, era de 400.000 homens armados de espada, todos aptos para o combate. Os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor e perguntaram: Quem de nós subirá primeiro para começar a luta contra os benjaminitas? O Senhor respondeu-lhes: Judá será o primeiro a subir. Partiram os israelitas no dia seguinte pela manhã e acamparam perto de Gabaá. Começaram o combate contra os filhos de Benjamim e puseram-se em ordem de batalha perto da cidade. Saíram os benjaminitas, infligindo-se a Israel naquele dia uma perda de 22.000 homens que juncaram o solo. A multidão dos filhos de Israel, cobrando nova coragem, pôs-se outra vez em ordem de batalha no mesmo lugar onde estiveram na véspera. Até à tarde estiveram os filhos de Israel chorando diante do Senhor e os consultaram, dizendo: Devemos continuar ainda a combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu: Marchai contra ele. Os israelitas avançaram pela segunda vez contra os benjaminitas, que saíram de Gabaá ao seu encontro e lançaram-os de novo por terra, matando 18.000 israelitas, todos homens que manejavam a espada. Então, todo o povo dos israelitas subiu a Betel e ali sentados lamentavam-se diante do Senhor, jejuando naquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos diante do Senhor. E consultaram-no. Naquele tempo, a arca da aliança de Deus estava lá com Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, que conservava junto dela. Disseram, pois: Devo continuar eu ou devo cessar a guerra contra Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu: Ide, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Israel pôs emboscadas em volta de Gabaá e ao terceiro dia recomeçou o combate contra os benjaminitas na mesma ordem de batalha que antes. Saindo contra eles, os benjaminitas deixaram-se atrair para longe da cidade e puseram, como das outras vezes, a ferir e a matar alguns homens de Israel, uns 30 aproximadamente, nos caminhos que sobem para Betel e para Gabaá, atrás do campo. Os filhos de Benjamim disseram entre si: Eles batidos diante de nós como dantes. Os filhos de Israel, porém, diziam: Fujamos e atraiamo-los pela longe da cidade por esses caminhos. Então, saindo todos os israelitas dos seus postos, ordenaram embatar em Baal-Tamar, enquanto os homens de emboscada deixavam seus esconderijos na planície de Gabaá. Surgiram assim diante de Gabaá 10.000 homens de escola do exército de Israel. A batalha foi rude, mas os benjaminitas não supunham que a derrota ia atingi-los. O Senhor destruiu Benjamim à vista dos filhos de Israel, os quais mataram naquele dia 25.100 benjaminitas, todos armados de espada. Os filhos de Benjamim foram derrotados, os israelitas tinham cedido terreno para fugir,
porque confiavam na emboscada que tinham posto junto de Gabaá. Saindo, pois, os homens dessa emboscada, cercaram a cidade e passaram tudo a fio de espada. Ora, os homens de Israel tinham combinado com os da emboscada que fizesse subir a cidade como sinal uma nuvem de fumo. Os homens de Israel simularam a fuga no combate a Benjamim, pôs-se a ferir e a matar cerca de 30 homens, dizendo: sem dúvida, estão derrotados diante de nós como no primeiro combate. Mas, quando a nuvem de fumo começou a subir da cidade, os benjaminitas olharam para trás e viram o incêndio de Gabaá até subir ao céu. Os homens de Israel deram volta e os benjaminitas ficaram pasmados ante o desastre que vinha sobre eles. Voltaram as costas diante dos israelitas e tomaram o caminho do deserto. O exército, porém, os perseguiu de perto e os da cidade foram massacrados, cada um em seu próprio lugar. Cercaram os benjaminitas, os perseguiram e esmagaram em todas as suas paragens até de fonte de Gabaá para as bandas do levante. Dessa sorte, caíram 18.000 valentes guerreiros benjaminitas, enquanto o resto se pôs a fugir para o deserto até o rochedo de Remon. Nessa fuga, foram ainda mortos 5.000 homens pelos caminhos e, perseguindo-os de perto até Gibeão, mataram ainda 2.000. Naquele dia, foram mortos 25.000 homens de Benjamim, guerreiros valentes que manejavam a espada. 600 homens tinham chegado em sua fuga para o deserto, ao rochedo de Remon, onde permaneceram por 4 meses. Entre mentes, os israelitas tinham se voltado contra os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que lhes caía nas mãos das cidades, desde os homens até os animais. Incendiaram também as cidades que encontraram. E por último, o último capítulo, capítulo 21, reabilitação de Benjamim. Os filhos de Israel tinham jurado em Maspa, dizendo: ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a um benjaminita. Dirigiu-se o povo a Betel, onde ficou até tarde, na presença do Senhor, levantando grande clamor a voz com grandes lamentações. Porque, diziam eles, o Senhor Deus de Israel, aconteceu essa desgraça que nos falta hoje uma tribo de Israel? No dia seguinte pela manhã, o povo levantou naquele lugar um altar, sobre o qual ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos, e disseram: haverá alguém dentre todas as tribos de Israel que não tenha comparecido à assembleia em presença do Eterno? Com efeito, fora pronunciado segundo o juramento solene contra aquele que não subisse a massa diante do Senhor. Será punido de morte. Os filhos de Israel tinham pena de Benjamim, seu irmão. Assim diziam eles: foi hoje uma tribo cortada de Israel? Onde vamos buscar mulheres para os que restam, pois que juramos pelo Senhor não lhes dar nossas filhas em casamento? Por isso perguntavam se não havia alguma tribo de Israel que não tivesse subido para o Senhor em Masfa. Ora, ninguém de Jabes em Galaade tinha vindo ao acampamento ou comparecido à assembleia. Fez-se o recenseamento do povo e não se encontrava com efeito homens algum de Jabes em Galaade. Então, a assembleia enviou para lá 12.000 guerreiros valentes com a ordem seguinte: ide e passai a fio de espada todos os habitantes de Jabes em Galaade, com as mulheres e as crianças. Eis como deveis fazer: voltareis a interdir todo homem, bem como toda mulher que se houver deitado com homem. Encontraram entre os habitantes de Jabes em Galaade 400 moças virgens que não tinham conhecido varão, e as levaram ao acampamento de Ciro na terra de Canaã. Toda a assembleia enviou mensagem de paz aos benjaminitas que tinham se refugiado no rochedo de Remon. Voltaram eles para suas casas e foram dadas por mulheres a filhas de Jabes em Galaade, que tinham sido poupadas. Mas isso não lhes foi suficiente, chegaram para todos. O povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha feito uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da assembleia disseram: que faremos para dar mulher aos que restam? Pois todas as mulheres de Benjamim foram exterminadas, e acrescentaram: fique para Benjamim a herança dos que sobreviveram, para que não seja cortada uma tribo de Israel. Mas não podemos dar nossas filhas em casamento, pois os filhos de Israel lançaram maldição a todo aquele que desse a sua filha por mulher a um benjaminita. E disseram: eis que se celebra a festa anual do Senhor em Siló. Siló está situado a norte de Betel, a oriente do caminho que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Depois deram esse conselho aos filhos de Benjamim: ide, escondei-vos nas vinhas. Quando virem as filhas de Siló saírem para lançarem couro, saí de repente das vinhas, e cada um tome uma mulher entre as filhas de Siló. Em seguida,
Voltai para a terra de Benjamim, quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se junto de nós, lhes diremos: deixai-os vir conosco, pois durante a guerra não podemos tomar uma mulher para cada um. Aliás, não sois vós que lhe destes e nem tendes culpa nisso. Assim fizeram os benjaminitas, tomaram entre as dançarinas mulheres segundo o seu número, tomaram-nas e voltaram para sua casa. Depois construíram cidades e habitaram nelas. Voltaram também os israelitas, cada um para sua tribo e sua família, para a herança de sua herança, para a terra de sua herança. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. E aqui termina o livro de Juízes, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.